noite. Senhoras e senhores, vamos para a resolução de mais uma questão do Enem 2017. Questão que no caderno amarelo é a de número 74, no caderno azul número 70, no caderno rosa número 90 e no caderno branco é a questão de número 82. Senhoras e senhores, essa questão, ela tem por base aqui um texto do grande medievalista francês Georges Bie. Vamos ver o que Georges Bie fala sobre este período. Ele diz: mas era sobretudo a lã que os compradores, vindos de Flandres ou da Itália, procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças melhoradas foram melhoradas, melhor dizendo, através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII, portanto, Baixa Idade Média. E as abadias da ordem de Cîteaux, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento, né? O texto aponta para a relação entre o aperfeiçoamento da atividade pastoril, né, a criação de ovelhas, a produção de lã, e o avanço técnico na Europa ocidental feudal, né, portanto, Idade Média. Aliás, a data aqui nos remete à Baixa Idade Média, século XIII, lembrando do século V. Até o século X, nós temos a Alta Idade Média. Tá? Período caracterizado pelo processo de consolidação do feudalismo. Do século XI até o século XV, a Baixa Idade Média, o período aqui em questão. Período marcado pela crise do sistema feudal, né, pelo renascimento comercial urbano e, consequentemente, pelo lento processo de desenvolvimento do capitalismo. Muito bem, vamos atentar aqui, senhoras e senhores, para o que a questão está solicitando. O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e avanço técnico na Europa Ocidental feudal, que resultou da... Tá? Então, você tem aqui aperfeiçoamento da atividade pastoril, avanço técnico da Europa, né? Isso tudo foi resultado do quê? Ou seja, foi consequência do quê? Alternativa A, crescimento do trabalho escravo. Esta aqui, senhoras e senhores, tá? Vocês têm que descartar completamente. Por quê? Ora, o enunciado fala de Europa Ocidental feudal, né? Você tem aqui, olha só, na fonte dessa obra, né, Georges Bie, né, logo lá embaixo do texto, a referência, né, Georges Bie, o autor, a obra Economia Rural e Vida no Campo no Ocidente Medieval. Então, Idade Média, período feudal, não dá para falar de crescimento do trabalho escravo. Aliás, nessa época, você tem o predomínio na Idade Média, né, dentro do sistema feudal, das relações servis de produção, da servidão, e não do trabalho escravo. Alternativa B, desenvolvimento da vida urbana. É justamente essa a alternativa correta. Mas antes de analisarmos melhor essa alternativa, vamos ver as demais. Alternativa C, padronização dos impostos locais. Ora, esse aperfeiçoamento da atividade pastoril, o avanço técnico, não é resultado da padronização de impostos locais. Você tem sim, nessa época, o quê? A padronização de leis, né, do sistema de pesos, medidas, de moedas, mas não dá para falar aqui de padronização de impostos locais. Não que eles não tenham acontecido, nós tivemos também isso, mas isso não provocou aqui o avanço técnico, né, e o aperfeiçoamento da atividade pastoril. Alternativa D, uniformização do processo produtivo. Isso também não vai acontecer. E desconcentração da estrutura fundiária. Tá? Quando se fala em desconcentração da estrutura fundiária, tem que se pensar na divisão de terras, em pequenas propriedades e não em grandes propriedades. Mas isso não vai acontecer. Você não tem um processo de distribuição de terras, de reforma agrária ou coisa do tipo, né, de divisão das terras, né, para gerar uma desconcentração fundiária neste período. Tá? Você continua, inclusive, nessa fase, com o predomínio dos senhores feudais, dos grandes proprietários reais, né? Eles que são latifundiários, inclusive. Portanto, a alternativa correta é a que diz desenvolvimento da vida urbana. Ora, senhoras e senhores,
século XIII. Aí você fala, professor, mas eu sou muito ruim de datas. Como é que eu vou lembrar? Bom, se você não consegue associar, né, ou lembrar que o século XIII corresponde à Baixa Idade Média, você tem aqui no início do texto do Dewey duas palavrinhas que nos remetem ao chamado renascimento comercial e urbano. Tá? O que nos remete aqui ao desenvolvimento da vida urbana. Ora, olha só, mas era sobretudo a lã que os compradores vindos da Flandres e da Itália, ou da Itália. Gente, Flandres corresponde ao atual território da Bélgica, parte da Holanda, a Itália, principalmente norte da Itália, Gênova, Veneza. Ora, senhoras e senhores, lembrando que com a reabertura do Mediterrâneo, com as cruzadas, com o fim das invasões bárbaras, com o aumento da produção agrícola, graças a novas técnicas de produção agrícola, graças também à expansão da área destinada à produção agrícola, inclusive com a derrubada de florestas, com a drenagem de pântanos, e tudo isso, né, vai contribuir para o quê? Para o surgimento, né, para o ressurgimento do comércio, para o surgimento, inclusive, de rotas comerciais, como a rota de Champagne, que liga justamente a região de Flandres ao norte da Itália. Né? Você tem, passando então justamente essa rota de Champagne pela França, por isso o nome, né, a região de Champagne na França, você tem a rota, com perdão do cacófato, do Mar do Norte. Você tem a rota do Mediterrâneo que liga as cidades italianas de Gênova e Veneza, no norte da Península Itálica, a Constantinopla, capital do Império Bizantino. Então, no ponto de partida, né, ou ponto de chegada, né, ou no cruzamento dessas rotas comerciais, vão surgir feiras. Nessas feiras, o comércio, portanto, né, ressurge com força total. Com o comércio sendo retomado, você tem a retomada também das atividades monetárias, ou seja, as moedas voltam a circular. Ora, e é justamente nesses locais que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o surgimento de cidades, não só o surgimento, mas o desenvolvimento de cidades. E conforme essas cidades vão crescendo, a demanda por mercadorias, como por exemplo tecidos, a demanda vai aumentar e por isso também a questão aqui, portanto, da procura por essa matéria-prima, a procura, né, o aumento da procura por lã. Né? Portanto, senhoras e senhores, a alternativa correta que diz desenvolvimento da vida urbana, o que nos remete ao chamado renascimento comercial e urbano da Baixa Idade Média. Vale lembrar que você encontra o conteúdo, né, a teoria sobre este tema, lá no módulo Baixa Idade Média, né, Renascimento Comercial Urbano, mais precisamente na aula Características, ok? Então, portanto, alternativa correta, alternativa B, de Branca de Neve. Estude.